Olá, como você está? Eu sou o Reverendo Pedro Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana das Palmeiras, e estou aqui mais uma vez para trazer uma meditação das Sagradas Escrituras para você e para a sua família. E nessa oportunidade, a nossa meditação se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículos de 12 a 14. Pausa o vídeo, encontre esse texto e volte para juntos fazermos a leitura e a meditação nessa passagem, nessa perícope. Diz assim a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nessa altura do campeonato, nessa altura do isolamento, da pandemia, nós percebemos algo que é triste, mas é uma realidade. A pandemia, ela nos isola. E o isolamento social não é apenas um nome bonitinho, serve para demonstrar que de fato nós estamos afastados do convívio com as pessoas que muitas vezes nós gostamos, que muitas vezes nós necessitamos para o nosso coração ficar mais feliz, para o nosso coração ficar mais satisfeito. Para muitos, chega ao ponto de se sentirem sozinhos, abandonados. E é justamente por isso que nós observamos que a igreja ela tem um papel muito importante nesse contexto para demonstrar às pessoas que de fato nós não estamos abandonados, que nós não estamos de forma alguma sozinhos em meio a tudo isso que está ocorrendo. Deus está no controle e Deus tem cuidado de nós. A igreja tem permitido que nós tenhamos comunhão mesmo sem contato físico, que nós estejamos no mesmo espírito, no mesmo propósito de louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E o nosso texto, o texto que nós estamos apreciando nessa oportunidade, ele trata de uma questão bem importante nesse sentido, que nos leva a compreendermos a importância de, nesse contexto de isolamento social, cada um de nós que servimos ao Senhor nessa localidade, estejamos nos comportando, estejamos nos portando como pessoas que desejam realmente driblar, de alguma forma desvencilhar-se desse tipo de situação que nós estamos vivendo, que é o isolamento, que é o afastamento a nível social das pessoas. Não significa que nós vamos romper a orientação do governo, o decreto do governo, e vamos parar de estarmos em isolamento. Mas significa que mesmo sem podermos estar em contato, mesmo sem podermos ir às casas das pessoas que nós gostamos, nós podemos de fato estarmos prestando o nosso auxílio, prestando o nosso cuidado e dando nossa atenção a essas pessoas. Tanto que quando nós olhamos para o nosso texto, nós percebemos que Paulo vai falar aos crentes da igreja localizada na cidade de Colossos exatamente a respeito disso, da importância de, uma vez enquanto salvo, uma vez enquanto realmente servo do Senhor, uma vez que você se identifica dessa forma, você tem obrigação diante de Deus e diante da sua comunidade de ser útil à sua igreja, de ser útil à sua comunidade. E como que você pode fazer isso durante o período de pandemia, durante esse período de isolamento social? Você pode, como o versículo de número 14, 12 e 13 nos ensina, a estar realmente voltando a sua atenção para as pessoas que estão ao seu redor. Como assim? A expressão suportai-vos, que aparece logo no versículo de número 13, ela não tem o sentido de ser alguém que tolera a outra pessoa. Não somente isso. O sentido mais amplo dessa palavra tem um sentido realmente de nos levar a compreendermos que nós devemos suportar, dar suporte, ombrear realmente as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão na trincheira conosco. E é por isso que quando a gente olha para alguns exemplos mais práticos, nós entendemos a importância do suporte. Principalmente no norte do país, nós podemos ver algumas casas construídas sobre um suporte para as proteger das grandes cheias em alguns períodos do ano. Esse tipo de construção nós entendemos como palafitas, que são estacas embaixo da casa para permitir que a água venha, mas a casa não vá embora, não seja arrastada, não seja inundada pela cheia, pela inundação naquela localidade em determinada parte do ano. E é justamente por isso que nós entendemos que o sentido de suportar para o cristão é exatamente nestes momentos onde muitas pessoas já estão desanimadas, nós servirmos
para estarmos animando essas pessoas, para estar demonstrando que a nossa confiança em Deus pode nos fazer, mesmo em meio a toda essa desesperança que o mundo tem nos vendido, mesmo assim nós estarmos confiantes de que Deus está no controle e Deus tem cuidado de nós. É algo muito importante para as nossas vidas. Nós entendemos que é o momento de nós buscarmos, assim como o texto nos orienta, ao invés de nós ficarmos discutindo, gastando a nossa energia, a nossa saúde emocional, discutindo sobre qualquer assunto que seja, é o momento de nós estarmos aproximando as pessoas, utilizando toda a sabedoria, todo o conhecimento da palavra que nós estamos obtendo através da instrução do Senhor. Nós temos que utilizar isto para aproximar as pessoas. Aproveite esse momento para estar conversando com alguns amigos que há muito você não conversa, para estar conversando sobre assuntos sadios, estar conversando sobre conversas ou assuntos que permitam vocês crescerem e não criarem mais atrito, não criarem mais afastamento entre vocês. É o tempo de nós nos perdoarmos, é o tempo de nós realmente levarmos o suporte no sentido de tolerar também, para nós estarmos buscando estarmos juntos, para nós estarmos buscando a proximidade com o nosso próximo, para que de fato nós estejamos juntos com o mesmo propósito. Quando nós entendemos que estamos sozinhos, nós deixamos de entender que o que guarda as nossas vidas é Deus e não é o material, não é o físico. Isso é muito importante de nós compreendermos, porque nos leva à percepção de que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas, Deus continua cuidando de nós e nos usa para cuidarmos de outras pessoas. É interessante nós observarmos como, mesmo em meio às nossas tristezas, o nosso desânimo, que hora ou outra vem neste momento de quarentena, nós podemos perceber que Deus, nestes instantes, ainda nos usa para levarmos uma palavra de instrução, de consolo, para mesmo distantes fisicamente, não estarmos distantes emocionalmente. E é por isso que o nosso texto ele é tão importante, porque nos mostra exatamente a respeito disso. A respeito de nós estarmos próximos, não simplesmente de forma física, mas principalmente de forma emocional, espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se você já assistiu a saga de filmes chamada Star Wars, mas o último filme, o filme de número 9, o episódio número 9, Ascensão Skywalker, nós temos uma frase que é muito importante para nós entendermos esse conceito, o conceito de nós estarmos suportando uns aos outros. Em determinado ponto do filme, a personagem chamada Zoe, ela pronuncia uma frase que é realmente importante para o que nós estamos vendo nessa oportunidade. Ela diz o seguinte: eles começam a nos vencer quando eles nos ensinam a acreditarmos que somos sozinhos. A pandemia ela só vai nos vencer, o isolamento social só vai realmente vencer o nosso coração, vencer a nossa perspectiva de melhora, quando nós realmente acreditarmos que estamos sozinhos, que estamos desamparados. Porque neste momento nós perdemos o ânimo de estarmos servindo de suporte para os outros e ao mesmo tempo acreditamos que ninguém virá em nosso socorro, ninguém virá para nos oferecer esse mesmo suporte. É por isso que o nosso texto nos mostra no versículo de número 14 que o que deve nos unir não é a nossa preferência política, não é a nossa preferência por algum tipo de esporte, não é a nossa preferência por algum tipo de atividade. O que deve nos unir, o vínculo principal entre nós, deve ser o amor, e principalmente o amor demonstrado por Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é tão importante nós entendermos que nós estamos isolados fisicamente, mas não estamos impossibilitados de servirmos ao nosso Deus e servirmos as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa proximidade. Leve uma palavra de consolo ao seu vizinho, leve uma palavra de ânimo para as pessoas que você tem acesso. Encaminhe esse vídeo, por exemplo, para alguém que você sabe que precisa de uma palavra de motivação nestes momentos e da lembrança de que nós não estamos sozinhos. Enquanto Deus continuar sendo Deus, e isso é para toda a eternidade, nós jamais estaremos sozinhos. Deus sempre cuidará de nós e Deus sempre enviará irmãos para nós sermos ajudados por eles e para nós ajudarmos a eles. Suportar uns aos outros significa ser útil, significa ombrear, significa dividir a carga para que todos cheguem juntos ao final. A pandemia não é um problema só de um bairro da nossa cidade, não é um problema só da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A pandemia é um problema global. E acima de todo esse problema nós temos o cuidado do Senhor, que é eterno e a nível cósmico sobre nós.
É muito importante que nós não nos esqueçamos que nós não estamos sozinhos, nós não estamos de forma alguma abandonados. Por isso, não é tempo para mágoas, não é tempo de rancor e na verdade nunca é. Não é tempo de nós encontrarmos diferenças, mas encontrarmos proximidades ou semelhanças com as pessoas ao nosso redor. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, entenda que você foi resgatado por Cristo Jesus para servir a Cristo Jesus. Entenda que toda a sabedoria, toda a nutrição espiritual que você tem recebido é justamente para você empregá-la, é exatamente para você empregar isto para a glória do Senhor, servindo na sua igreja, servindo ao mundo que você vive, no sentido de levar a mensagem do Evangelho a quem você puder. Utilize esse momento para se aproximar das pessoas e demonstrar a luz que brilha em você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e te capacite a ser um suporte e a ser suportado por todas as pessoas às quais você tem acesso. Deus te abençoe, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, por até aqui termos chegado, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo, inclusive pelas dificuldades que nós temos passado. Pai, nesse instante nós pedimos ao Senhor que fortifique os nossos corações, a nossa atenção em relação aos detalhes, a nossa compreensão de que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Fortaleça a nossa fé, fortifica, ó Pai, o nosso caminhar, as pernas que já estão vacilantes, o caminhar que já está trôpego, ó Pai, que o Senhor fortifique e nos mostre que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós e temos irmãos, ó Pai, que compartilham da mesma fé e do mesmo amor que recebemos. Santo Deus, nutra os nossos corações com o seu Santo Espírito e nos lembre mais uma vez que o Senhor está no controle e não estamos sozinhos. Estamos isolados fisicamente, mas não estamos isolados espiritualmente nem emocionalmente, ó Pai. Continue cuidando de nós, das nossas famílias, e que a sua santa palavra traga paz aos nossos corações e mais uma vez a compreensão de que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor tem cuidado de nós e das nossas famílias. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha essa certeza no seu coração e assim você sirva de suporte e assim você seja suportado por todos aqueles que servem ao Senhor e compartilham da fé e do amor que existe no seu coração. Um forte abraço e fique com Deus.